Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças a Deus, graça e paz, abençoados, amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus sempre. É a primeira coisa que devemos fazer no nosso dia a dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, te reconhecemos como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Te damos toda a honra e toda a glória. Que nessa noite a tua palavra seja revelada aos teus filhos, às tuas ovelhas, aos teus servos, aos teus escolhidos, aos que foram predestinados, enfim, a tua igreja que foi comprada por bom preço. Manifesta a tua glória, Senhor, em nossas vidas e haja sobre todos nós espírito de sabedoria e de revelação. Aos que vão me ouvir pelo Facebook, pelo YouTube ao vivo, haja ministração angelical, como também manifestação do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Que esta noite seja para a glória de Deus mais uma vez, e que nenhum dos seus planos possa ser impedido, pois tu és soberano e age como tal. A graça, a paz, o entendimento e a revelação seja dado a todos nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem é que pode falar amém? Com palmas ao Senhor. Maravilha, graça e paz, pode se assentar, igreja. Graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você nos grupos MGA. São muitos grupos MGA, são muitos. Então, graça e paz a todos vocês, para a glória de Deus. Olha, deixa eu ganhar tempo, porque o relógio não para. Toda quarta-feira, às 19h30, graça e apostolado. Bíblia, papel e caneta. Hoje o estudo será muito maravilhoso, muito forte, com muitas revelações da graça e do apostolado. Então, pega sua caneta aí, não perca, anote no caderno o tema hoje, entendendo 1 Coríntios 9. Muitas revelações, muita palavra de sabedoria, muita palavra de conhecimento dado pelo Espírito Santo. Entendendo 1 Coríntios 9, Bíblia, papel e caneta. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira, às 19h30, aqui no MGA, graça e apostolado, tá? Aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Todo domingo, culto de louvor e adoração, às 18 horas, aqui no MGA. Às quarta-feiras, 19h30, tá? Bíblia, papel e caneta, vem comigo, entendendo 1 Coríntios 9. Hoje é noite de muitas revelações, quem pode falar amém? Vamos lá, começando agora. Entendendo 1 Coríntios 9, verso 1. Paulo já começa assim: não sou eu apóstolo? Era apóstolo ou não era? Claro que era, né? Ele começa em Coríntios 9:1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Viu ou não viu? Viu, porque em Atos 9 o Senhor apareceu a ele. Não sois vós a minha obra no Senhor? Aí o verso 2, ó. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Sublinha aí, ó. Pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que ele quis dizer com o selo do apostolado? É a mesma coisa, ele usou a mesma referência em ser selado com o Espírito Santo. Lembra que Paulo diz? Vamos lá em Efésios rapidinho. Abre aí Efésios 4. Olha lá, ó. Efésios 4, 30. É a mesma coisa, ele usou a mesma comparação. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para. Foste selados para.
Ah, mas se eu não quiser? Domingo passado eu preguei, né? O impacto de receber ou de conhecer a graça. A predestinação causa um impacto na vida da ovelha. Por quê? Porque não deu tempo, e muito menos agora que não vai dar mesmo, não deu tempo do ser humano escolher, decidir se ele quer, se ele não quer. Eu recebo por fé que Deus proveu para nós o melhor. Você recebe essa palavra? Proveu para nós o melhor. Por isso que ele diz: todas as coisas colaboram para o nosso bem, porque ele proveu o melhor. Graças a Deus. Diga pela fé, graças a Deus. Graças a Deus o quê? Diga, graças a Deus que ele não esperou eu escolher alguma coisa. Porque você podia escolher errado. Ou não podia? Quantos que não estão escolhendo errado? Estão agora na macumba, estão no espiritismo, estão no satanismo, estão no candomblé, porque escolheu errado. Não é? Mas Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse para de Efésios 4:30 diz respeito à predestinação. 4 letrinhas. Para. Eu fui feito para. Predestinado para. Escolhido para. Isso é predestinação. Ah, mas esse não tem sim, irmão. Mas aqui não tem mais. Você nasceu para a glória de Deus. Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Ele te predestinou para. Então, o para deixa claro o propósito de Deus em nossas vidas. Quem pode falar, Abba Pai? Então, volta em Coríntios 9, verso 2, que é o nosso assunto. Entendendo 1 Coríntios 9, verso 2. Paulo disse: vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Efésios 4:30, selados para o dia da redenção. Coríntios 9, 2, selo do apostolado. Ele está usando o que aqui? Uma comparação com uma carta. Quando a carta recebe um selo, ela recebe a confirmação. Dois propósitos. Dois propósitos. Quando a carta recebe um selo, é a confirmação de que a carta foi primeiramente entregue ali naquele local e a confirmação que ela será recebida pelo destinatário. O selo dá essa garantia. No tempo de Davi, o anel de Davi tinha uma imagem. Então, como que era feito? Não existia correio naquele tempo. Então, o anel dos profetas, sacerdote, o rei, tinha uma imagem. Então, eles pegavam uma argila, sabe argila? Um barro mole, que depois ia ficar seco, né? A argila fica seco depois. Uma caneca, um prato, um vaso. Antes era um barro mole, depois fica seco, fica um vaso. Então, quando eles enviavam uma carta naquele tempo, o profeta, o rei e o sacerdote tinham um anel. Então eles pegavam e faziam assim, ó, com a carta. Ó. Aí marcava o rei Davi, o rei Saul, marcava aquela carta e ficava selada. E ninguém podia, o quê? Abrir a carta no meio do caminho. Só o destinatário, entendeu? Então Paulo está fazendo essa comparação, que nós somos selo, ou seja, confirmação. Alô, é bom você escrever. Diga comigo, selo do apostolado é a confirmação na vida de um apóstolo. Porque do que adiantaria um apóstolo se ele não tem o selo? Vamos lá em 2 Coríntios, por favor, rapidinho. 2 Coríntios, vão anotando aí, capítulo 12. Olha lá, 2 Coríntios 12, verso 12. É só um versículo. 2 Coríntios 12, 12, Paulo disse, é bom você circular os sinais, sublinha, do meu apostolado. Está vendo? 2 Coríntios 12, 12, Paulo falou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. O que ele está dizendo aqui? Eu provei que de fato eu sou um apóstolo. Como? Através dos sinais. Está claro ou não está claro? Então, em 1 Coríntios 9, 2, ele está falando assim, vocês são o selo do meu apostolado. Ou seja, vocês são a prova de que eu sou um
apóstolo. Está claro ou não está claro? Como Paulo disse isso para os coríntios, eu digo isso para vocês aqui em todo o MGA. Vocês são o selo do meu apostolado. Quem recebe? Tanto vocês aqui em Santo André, como você do MGA em qualquer cidade, em qualquer estado. Maranhão, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai. Paraná. Vocês são o selo do meu apostolado. Quem que é o selo? Ou quando que alguém vira ou se transforma em selo de um apostolado? Quando? Quando o tal recebe a revelação da graça através do tal apóstolo. Então, se você recebeu a graça, presta atenção, você recebeu a graça através de outro apóstolo, então você não é selo do meu apostolado. Mas se você recebeu a graça através de mim, então você é selo do meu apostolado. Quem entendeu? Você é a confirmação do meu apostolado. Verso 3. 1 Coríntios 9, 3. Deixa eu abaixar um pouco esse ventilador que está muito forte aqui na minha cabeça. 1 Coríntios 9, verso 3, Paulo diz: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Qual que era a defesa de Paulo? Os crentes. Então o que prova que eu sou um apóstolo são vocês. Está percebendo o que Paulo está ensinando? Imagina Paulo naquele tempo receber a condenação. Que você é apóstolo coisa nenhuma, você perseguia os cristãos. A condenação de Paulo era essa, quando ele era Saulo. Então alguém poderia falar assim, que você não é apóstolo coisa nenhuma. Paulo falou, vocês são uma prova que eu sou apóstolo. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Está claro? Se alguém falar, Marcos Gomes, você não é apóstolo coisa nenhuma. Não. Então, verso 2, se eu não sou apóstolo para os outros, quais outros? Os que falam que eu não sou apóstolo. E eu não sou mesmo. Eu não sou apóstolo do Silvio Santos, eu não sou apóstolo do Faustão, eu não sou apóstolo do Neymar. Está claro? Ainda não sou. Salvos se eles receberem a graça através da minha pregação. Ficou claro? Aí eles se tornam o quê? Selo. Ou seja, a confirmação de que eu sou um apóstolo também para eles. Ficou claro a explicação? Verso 3. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Aí Paulo começa. Não temos nós, circule aí, o direito. O que ele falou? Não temos nós o quê? Então vai para 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, verso 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros. Quem são os dispenseiros? Verso 1. Que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, ele está falando dele mesmo. Que ele que era um dos dispenseiros. Então, Coríntios 4, 2. Requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Seja homem, seja mulher. Fiel a quem? Olha rapidinho, 2 Coríntios 8, verso 21. Quarta-feira é dia de correr a Bíblia, hein? 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos o que é honesto. Olha a posição de um homem de Deus, hein? Olha a posição de uma mulher de Deus, ó. 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Quem pode falar amém? O que ele está falando? Não adianta ser cheio do Espírito Santo só diante de Deus dentro da igreja. Não adianta ser honesto só diante de Deus. Deus está lá no céu, mas também diante dos homens. Por isso que Paulo fala para Timóteo que o homem de Deus tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, e bebê, toda a instrução que ele dá para o homem, para a mulher de Deus. Amém? Coríntios 9, 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Porque tem gente que não entende muito esse assunto, né? Hoje nós vamos mexer num assunto aqui interessante, hein? Daqui a pouco chega lá. Presta atenção, hein? Temos evangelistas aqui, né? Pastores nos assistindo, apóstolos. Então, hoje nós vamos mexer num assunto aqui que é um assunto ministerial. Porque você sabe que o mundo nos satirizam, né? Ou satiriza a igreja. Você já vai lá levar dinheiro para o pastor. Ninguém leva dinheiro para o pastor. Porque o dinheiro não é para o pastor. Já começa por aí.
Não vou dar meu dízimo para o pastor, não, vai lá. O mundo não é assim? Não fala? Se é que já não falaram para você. Vai lá, dá dinheiro para o pastor, vai, bobão, vai lá. Então o mundo satiriza, o mundo faz piadinha. Mas Paulo vai mexer num assunto aqui. Olha o verso 4. Não temos o direito de comer e beber? O que ele está falando? Só porque eu sou apóstolo? Como é que faz? Um apóstolo não come, não dorme, não bebe? Se eu tiver que fazer uma viagem para o Maranhão, eu estou em São Paulo, Santo André, daqui para o Maranhão, de ônibus é 3 dias. De avião é, sei lá, R$1.500 uma passagem. Não sei, estou chutando. É um dinheiro, é um valor. Mas como é que eu vou para o Maranhão pregar? A pé? Você quer que eu vou a pé? Você me ama muito, hein? Não, você é apóstolo. Jesus andava a pé, o Paulo andava a pé, Moisés andava a pé. Mas você quer que eu vou a pé para o Maranhão? De Santo André até o Maranhão a pé? Não temos o direito, entre parênteses, de ir para o Maranhão melhor do que ir a pé? Já passou mais de 2.000 anos. No tempo de Jesus não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha metrô. Então ele ia a pé para Jerusalém, para Galiléia, para Caná. Tá claro ou não está claro? Mas como é que eu vou a pé daqui para o Maranhão? Para o Piauí a pé? Então olha onde Paulo está entrando. Ó. Não temos nós o direito. Ele foi nas coisas, primeiramente, nas coisas básicas. Básica. Não precisa nem ser apóstolo. Que é comer e beber. Quem aqui na terra não come e não bebe? Aí ele apelou. Nós não temos o direito de pelo menos comer. Não, você é um apóstolo. Mas vou ficar pregando 24 horas, eu não durmo, eu não almoço, eu não janto. Eu não passeio, eu não me divirto. Está entendendo? Eu não descanso. O que você pensa de um pastor? O que você pensa de de um homem de Deus? Você acha que Elias não almoçava, não jantava? Você acha que Jesus não comia? Você acha que Moisés... É isso que Paulo está falando, quem está entendendo? Você está vendo como que é bem profundo o assunto? Verso 5. Não temos nós, circule no verso 5, o direito. Por quê? Se Paulo tem ou tinha deveres, então também tinha direitos. Está claro ou não está claro? Agora olhem para mim. Eu tenho dever para com Deus? Sim. Dever para com a igreja? Sim. Dever para comigo mesmo? Sim. Dever para com as pessoas? Tenho, claro que eu tenho deveres. Mas eu também tenho direitos. Quem consegue entender isso? Direitos? Direito. Eu não tenho direito de comer e beber? Eu não tenho direito, verso 5, eu não tenho direito de levar comigo uma esposa crente, e Paulo nem esposa não tinha. Esses homens aí, fala que são pastores, onde ele vai tem que levar a mulher junto. É isso que ele está falando. Está claro aí? Então Paulo está falando sobre os seus direitos. Na verdade, se eu não vou ter tempo, não vou ter que desviar o foco, mas se você quer saber a verdade, todo sacerdote tem direitos. Não vou nem entrar. Se eu for aqui em Números, vou mostrar os direitos dos profetas, dos sacerdotes. Hebreus 5, só uma dica. Hebreus 5, todo sumo sacerdote é constituído por Deus a favor do povo, para oferecer tanto dons como sacrifício. Hebreus 5, verso 1. Então, se ele tem deveres, ele também tem o quê? Direitos. É o que Paulo está mexendo no assunto. Está claro? Verso 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? Então quer dizer que os apóstolos dos outros, Pedro, Tiago, João, tal, Marcos, Mateus, então eles levavam. Porque ele falou, nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor? E Pedro, então? Porque Mateus capítulo 8, Pedro tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha o quê? Esposa. Quem está entendendo? E o Paulo, mas nós não temos o direito? E o Pedro? Coríntios 9, versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar?
Sublinha, deixar de trabalhar. Olha onde Paulo está mexendo, hein? E você sabe que muitos ímpios zombam de nós pastores, dizendo que somos aproveitadores, em outras palavras. É ou não é verdade? Não falam de pastores? Fala ou não fala? Olha o carrão do seu pastor lá, ó. E você andando a pé. Não é assim que eles falam? Vai lá, seu besta, dá dinheiro para o pastor. Não é assim que eles falam? Então digo eu, que culpa que eu tenho se eu sou abençoado por Deus? Posso ouvir um amém? Que culpa que eu tenho se eu sou abençoado por Deus? Eu não tenho culpa nenhuma. Ah, mas olha o carrão do pastor. Primeiro, não roubei. Segundo, não defraudei ninguém. Terceiro, foi com o suor do meu trabalho. Tá bom assim? Para que parem de falar besteira, né? Porque o ímpio gosta de falar besteira. Tá roubando, hein? Eu podia processar a pessoa, né? Ué, isso é uma calúnia. Eu vou meter um processo de você, hein? Mas você falou que eu estou roubando? Você tem prova que eu estou roubando? Ou que eu roubo? Ou que eu roubei alguma vez na minha vida? Estou com 55 anos. Você tem alguma prova que eu roubei alguma vez na minha vida? Desde quando eu nasci? Não vou nem falar de agora. Desde quando eu nasci. Você tem alguma prova? Porque se não tiver prova, vai ter que responder um processo, hein? Calúnia! Dá um sinal, quem está entendendo. Mas o ímpio não fala assim? Está roubando bem, hein? Não é piadinha do ímpio? Pela terceira vez eu falo. Que culpa que eu tenho se eu sou abençoado por Deus? Como Isaac foi abençoado por Deus. Como Abraão foi abençoado por Deus. Como Jacó foi abençoado por Deus. Então, Coríntios 9, verso 6. Só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Diga comigo, Paulo estava reivindicando o seu direito como profeta e apóstolo. Diga, direito que é bíblico. É só você ler a Bíblia, irmão. Não vou ter tempo, vai lá em Números. Você vai ver os direitos dos profetas, sacerdotes. Está claro ou não está claro? Não vou nem desviar o foco, não vai demorar. Mas leia a Bíblia. Mais uma vez, a terceira e última nessa noite, verso 6. Ou só eu e Barnabé não temos, circule aí, ó, o direito. Digam comigo, por que Paulo disse que é um direito de deixar de trabalhar? Antes de eu ler o restante do texto, vou dar uma dica. Porque, na verdade, um homem de Deus ou mulher de Deus, chamado, separado e enviado por Deus, ele deve viver só para Deus. Ele foi chamado, ele foi separado. Oh, o Moisés fazia o quê antes de servir a Deus? Quem sabe aqui? O que Moisés fazia antes de servir a Deus? Cuidava de ovelhas do seu sogro, Jetro. Só não sei a rua que ele morava, mas eu sei que ele tinha um sogro, o nome dele era Jetro. Então Moisés trabalhava cuidando de ovelhas, tá claro? E o que Davi fazia antes de ser rei de Israel? Trabalhava do quê? Cuidava de ovelhas. E o que o Paulo fazia? O que Paulo fazia? Costurava tendas. E o que Jesus fazia? Era o que ele era? Carpinteiro. Então, é preciso que todos entendam e compreendam que, se quiser escrever, escreva. Eu não preciso escrever porque está dentro de mim. Quando um homem, uma mulher, uma pessoa, de fato e de verdade, foi chamada por Deus, separada, escolhida por Deus, enviada por Deus, é o que Paulo vai falar aqui de agora em diante, ela viverá literalmente pela fé, crendo em Deus, que foi chamado, que foi escolhido, que foi separado, que foi enviado. Mas ela vai comer o quê? Verso 4. Não tenho o direito de comer e beber só porque eu fui enviado por Deus? Então quer dizer que eu fui chamado por Deus, eu tenho que morrer de fome, então. Por isso o verso 4. Não tenho direito? Quem está entendendo, hein? Mas como é que eu vou
servir a Deus. Por isso que o meu trabalho, que eu faço no meu dia a dia, é um trabalho informal. O que é um trabalho? Eu não posso estar amarrado na vida, registrado numa firma, preso, bater cartão, hora de entrada, hora de saída. Um pastor não pode ter isso. Porque se eu tiver... Eu entro às 8 da manhã para sair às 4h30, 5. Tem que bater o cartão. Aí eu tenho que fazer uma viagem missionária para pregar, como é que eu vou? Se eu vou sair às 6 da tarde. Aí eu tenho que fazer uma visita para orar por alguém que está doente no hospital ou em algum lugar, como é que eu vou? Se eu vou sair às 6 da tarde, está entendendo? Está claro ou não está claro? Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é separado para Deus. Ele pode trabalhar um trabalho informal. Vender Avon, vender Jequiti, vender sapato, vender coxinha, mas ele está livre para 100% servir a Deus. Qualquer dia, qualquer hora. Está claro ou não está claro? O homem de Deus não pode... Paulo falou isso. Vamos ver o que Paulo falou. Vamos lá em Timóteo. Vamos ver o que Paulo falou. Vamos ver o que Paulo falou. Vamos ver o que Paulo falou. Aí, 2 Timóteo 2, Bíblia, papel e caneta. Vamos ver o que Paulo falou. 2 Timóteo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Para aí. Uma dica. Ele está falando de um modo profético. É claro que ele não está falando de soldado, coisa nenhuma, porque aqui não é um exército, aqui não é uma base militar. Está claro ou não está claro? Ele está falando de soldado? Literalmente de soldado? Claro que não. Vou falar de novo. Então Paulo está falando de um modo profético, que é preciso ter o quê para entender? Tem que ter revelação, tem que discernir para entender o que ele está falando. Isso é interpretar. 2 Timóteo 2,4, coloca o dedo aí. Vamos trocar? Nenhum crente, é isso que ele está falando. Quem foi chamado por Deus? Nenhum soldado em serviço se embaraça, está amarrado com coisa da vida. Eu não posso ir pregar agora lá no Japão, porque amanhã eu entro às 8 da manhã e o meu chefe é Deus. O Senhor é o meu pastor. É diferente. Se o Senhor me enviar amanhã para o Japão, eu vou para o Japão. Pastor, mas e nós? Vocês ficam aqui com Deus, o Espírito Santo já não habita em vocês? Está claro ou não está claro? Ou vocês não entenderam ainda que eu posso ser enviado a qualquer lugar, a qualquer momento? Quem já sabe disso? E vocês já entenderam também que eu posso ir, ficar e não voltar? Entendeu também? Porque Paulo ia para um lugar, ficava 14 anos no lugar, 5 anos em outro lugar, 4 anos. É um missionário, ele é de Deus. Por isso que ele disse, fostes comprados por bom preço, não sois de vós mesmos. Então não estou amarrado a nada. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode estar amarrado a nada. Lá do céu vem a voz, Moisés, deixa as ovelhas. Davi, deixa as ovelhas. Eliseu, nossa, eu estou cuidando de juntas, de bois. O Elias falou, não, deixa eu despedir do meu pai. Despede e volta. O Elias disse, vai e volta. Porque o Senhor me enviou a Betel, a Jericó. Então você vai e volta, que tem um mover. Você quer ficar com seu pai, você fica com seu pai. E o que Deus disse para Abraão? Sai da tua parentela. Está claro ou não está claro? Então o missionário é diferente do ser humano da terra. Eu posso trabalhar? Posso, devo, é direito meu. Se eu quiser vender chuchu na feira, contanto que não atrapalhe a obra de Deus. Se eu estiver vendendo chuchu na feira e Deus me chamar para ir para o Japão, eu tenho que deixar o chuchu e ir para o Japão. Aí se não voltar mais, a banca de chuchu fica lá, vende a banca, dá para alguém e se vira. Por isso que Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus. Porque quem foi chamado por Deus, o reino de Deus está em primeiro lugar. Está claro ou não está claro? O resto é o resto. E isso é para todos os crentes da igreja? Claro que não. Coríntios 12, 29 são todos apóstolos? São todos profetas? Então é claro que não é para todos. Mas para aquele que foi chamado, chamada, escolhido, escolhida,
separado, separada, enviado, enviada. 1995, estava na minha casa com a pastora almoçando, tocou o telefone. A pastora, lá em Penápolis, depois de Araçatuba, noroeste de São Paulo, longe daqui, estava almoçando, ligaram lá em casa. A pastora teve um acidente, o carro capotou, estava em 4 no carro. A pastora está na UTI, a obreira morreu e as 2 filhas da pastora morreram. 4 pessoas num carro. A pastora na UTI. A obreira morreu. A filha mais velha morreu. E a caçula morreu. Eu estava almoçando. O que eu fiz? Acabei de almoçar, enchi o tanque do carro e calibrei os pneus, foi eu e a pastora e as meninas para lá. É assim. E se eu estou amarrado com alguma coisa dessa vida? Então, olha o 2 Timóteo 2,4. Olha o 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Está claro ou não está claro, hein? Se eu estou amarrado, como é que eu vou? Peguei o carro na hora, enchi o tanque, calibrei os pneus, peguei a Castelo Branco, peguei a Marechal Rondon e fui baixar lá em Penápolis. É assim. Fui lá, entrei na UTI. A pastora estava lá, orei por ela lá, glória a Deus, ela está viva, mas a obreira morreu e as 2 filhas morreram. Fiquei no velório. Mas que dia que você vai voltar? Não sei. Quem está entendendo, hein? Eu estou almoçando, eu estou quieto. Tocou o telefone. Peguei o carro e fui embora. Quando que volta? Não sei, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Não sei. Quem está entendendo, hein? Nenhum, 2 Timóteo 2,4. Isso pode acontecer a qualquer momento, hein? Isso pode acontecer a qualquer hora. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Volta para o 1 Coríntios 9, verso 6. Não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque nós vamos servir o reino de Deus 24 horas. Vamos continuar. Coríntios 9, verso 7. Quem jamais vai à guerra? Eu não acredito que vocês não entendem isso. Quem que jamais vai à guerra a sua própria o quê? Custa. Para aí. Diga, o que Paulo está falando? Eu estava almoçando em casa, tocou o telefone, eu tive que pegar o carro, encher o tanque e ir embora. Quem é que paga isso aí? Eu não trabalho numa empresa, numa firma, das 8 às 6. Eu não trabalho, eu não bato cartão. Quem é que paga essa gasolina? Quem é que paga o óleo? Quem paga o pneu? Quem é que paga? Porque eu tenho que almoçar no caminho. Eu tenho que. Você consegue entender a vida humana? Consegue entender? Eu estou dirigindo 5, 6 horas, eu não tenho que tomar uma água, pelo menos. Não vou nem falar de comer caviar. Quem consegue entender o que eu estou falando? Não vou nem falar de comer caviar. Eu estou falando de tomar uma água, comer um pastel. Tá claro? É desse direito que Paulo está falando no verso 4. Não temos o direito de comer, de beber. Verso 6. Não temos o direito de deixar de trabalhar. Nós vamos servir o reino de Deus. Vocês não entendem isso? O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 9. Verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem que vai à guerra à sua própria custa? Pensa nisso. Quem? Me fala quem aí que está almoçando e pega o seu carro, porque o carro não é da igreja, o carro é meu, óleo, gasolina, pneu e tal, a minha custa. Ou alguém aqui entende que é justo e é normal, através dos dízimos e ofertas, fazer essa viagem missionária? Alguém consegue entender isso? Ou que é através dos dízimos e ofertas que se faz isso? Alguém entende isso aí? Como é que o carro vai lá? Tem que pôr gasolina. Um dia eu fui pregar numa igreja longe, uma cidade longe, mas longe, 10 horas de viagem. Cheguei lá, o obreiro me falou assim, olha, a pastora disse que hoje não é para você falar de dízimo não, hein?
Falei, mas eu tenho que ensinar as ovelhas a semear. O Espírito Santo mandou. Não, mas a pastora não quer. Falei, não. Eu vou fazer o que Deus mandou. Ele veio com um envelope cheio de dinheiro. Um envelope, assim, um tolete de dinheiro assim. Ó, o secretário mandou te entregar. Eu olhei no envelope, mas cheio de dinheiro. Falei, por quê? Não, já é o dinheiro. Falei, não, mas eu vou ensinar a igreja a semear. E depois? Depois eu vou colher uma oferta. Mas se ninguém não der nada? Eu falei, não tem problema, vou fazer o quê? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí ele falou, mas a gasolina do seu carro? Eu falei, irmão, eu vivo pela fé. Eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Ele está mandando eu ensinar sobre semente. Está aqui. Eu falei, não vou pegar. O envelope, devolve para o pastor lá, ué. Quem está entendendo? Não peguei. Eu não quero uma medalha, um troféu. Eu não posso pegar. O Elias não pegou. O Eliseu não pegou, eu vou pegar. O Geazi pegou. Mas eu não sou Geazi. Eu sou da linhagem de Elias e Eliseu. E o obreiro, o que eu vou fazer? Eu falei, devolve o pastor lá, ué. Não, mas ele falou, eu não vou pegar, irmão, fica aí. Um envelope cheio de dinheiro. No dia de hoje tinha uns 2, 3 mil reais. Sei lá, estou chutando. Um envelope cheio. Mandaram me entregar. Não vou pegar. E o que você vai fazer? Eu vou ensinar as ovelhas a semear. E depois eu vou colher uma oferta missionária pela minha viagem. Mas se não der nada? Mas se não pagar a sua viagem? Não tem problema, irmão. Eu vim pregar a palavra de Deus. Amém, abençoado? Não estou vendendo pregação, não estou vendendo ministração. Amém? Segundo não. 1 Coríntios 9, verso 7. Quem jamais, eu quero que você sublinhe aí, hein? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Será que alguém vai à guerra com seu próprio dinheiro? E você que vai pagar o aluguel sozinho da igreja, você que paga a água, você que paga a luz, você que põe a gasolina no carro. Eu preciso fazer uma viagem missionária, mas se vira, pastor. Vende a sua cama e compra a passagem. Deixa de comer, pastor. Deixa de almoçar, você e a pastora, e compra a passagem para ir pregar o evangelho. Será que está certo isso aí, abençoado? Está certo isso aí? 1 Coríntios 9, 7. Quem planta vinha e não come do seu fruto? Para aí, irmãos. Para aí, irmãos. Você não pode ser radical, intransigente, de pensar assim, nossa, o pastor está plantando já faz 30 anos, mas espero que ele não tenha pegado nenhum cachinho de uva, hein? Irmão, estou plantando há 30 anos. Não dá nem para falar quantas parreiras eu estou plantando há 30 anos. Você vai achar ruim se eu pegar um cachinho de uva para chupar? Não, não acredito. Eu não quero pensar nisso. Alô? Hein, pastora? 30 anos plantando uvas. 30 anos no sol, na chuva, sozinho muitas vezes. Você não está comigo, você não está aqui. Muitas vezes sozinho. Aí depois de 30 anos, você me vê chupando uma uva. Ah lá. Não acredito, hein, meu? O que foi, irmão? Ah lá o pastor chupando um cachinho de uva. Não acredito. Para mim isso é um escândalo. Eu não escandalizo com um bêbado, eu não escandalizo com uma prostituta, eu não escandalizo com isso aí. Por quê? São pessoas fracas na mente, que não entendem e não compreendem o reino de Deus. Isso me escandaliza. Verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Você acha que Moisés não bebeu um pouquinho de leite? Quem apacenta o gado e não toma o leite do rebanho? Uma pergunta. Eu quero que vocês respondam. Não é normal quem cuida do rebanho beber um pouquinho do leite? Ou é um safado aproveitador quem toma um pouquinho do leite? Só quem está entendendo. Eu não estou falando de comercializar o leite, de pegar o rebanho dos outros, sabe? E abrir a minha empresa, de vender leite. Não, aí não.
Está me entendendo? Está claro? Eu não estou falando de negociar o leite de um rebanho que não é meu. Cadê quem está entendendo? Eu não estou falando disso aí, de vender o leite, de enriquecer com o leite que não é meu. Eu estou falando de estar cuidando de um rebanho há 30 anos e você está tirando leite, está tirando leite, está tirando leite e você... fresquinho. Está errado? Eu não estou comercializando leite. E não bebo leite o dia inteiro também, né, meu? Quem entende isso aí? Consegue entender? Lê o verso 7, você e Deus sozinho. Eu vou mudar de assunto. Coríntios 9, 7. 3 perguntas que ele fez. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? E vou te falar uma coisa, irmão. Graças a Deus que eu trabalho também, porque essa roupa aqui um dia vai rasgar. O sapato vai furar. Como é que eu faço? É quando furo eu fico descalço? Quando rasgar eu passo frio? Acabar o arroz lá em casa eu fico sem comer? Por isso o verso 4. Quem está entendendo? Por isso o verso 6. Por isso o verso 7. Verso 8. Coríntios 9, 8. Digo eu isto como homem? Você está achando que eu estou falando na carne? Ou não diz a lei também o mesmo? A lei não é literalmente a lei. Ou não diz a palavra também. Ou seja, ou não está escrito. Está escrito o quê? Verso 9. Pois na lei de Moisés, ou seja, na palavra de Deus, porque na verdade esse texto aqui não é lei, ainda que esteja na lei, está claro? É palavra de Deus, ainda que esteja na lei. Então, coloca o dedo no verso 9. Circule aí, ó. Está escrito. Interessa se é na lei, se é na graça, se é antes da lei, não interessa. Paulo falou, está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. Olhem para mim. Está olhando para mim? E levante a mão direita e digam para mim, glória a Deus pela sua vida, boi. É de bois que Deus tem cuidado. Verso 9. Verso 9. É de bois. Aí chega domingo aqui, graça e paz, boi. Graça e paz, boi. Graça e paz, boi. Cuidado quando você falar graça e paz para a pastora, tá? É porque você vai me chamar de boi, então cuidado, tá? Ela pode escandalizar com você. Coríntios 9, 9. Está escrito, não amarrarás a boca. Olha como que a palavra de Deus é uma palavra profética. Porque Paulo perguntou, é de boi que Deus está falando? Claro que não é de boi. Está falando de nós. Está fazendo uma comparação. Mesma coisa quando o Salmo 103 diz, sabei que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É só uma comparação, mas tem alguns jumentos por aí que falam que nós não somos ovelha. Quer dizer, a pessoa leva ao pé da letra, literalmente, né? Isso é não entender a linguagem de Deus, o que é uma vergonha para quem está com a Bíblia na mão e vai piorando a vergonha, se falar que é pastor, que é apóstolo, aí a vergonha vai aumentando, né? Porque se você é tudo isso com a Bíblia na mão e não entende essas mínimas coisas, então não serve para servir, né? Coríntios 9, verso 9, última linha. É de bois que Deus tem cuidado? Qual que é a resposta? Não. Verso 10. Ou não o diz certamente a nosso respeito? Ou não está falando de nós? Certo que é por nós que está escrito. Sublinha aí, ó. Certo que é por nós que está escrito. Só que na verdade a letra diz respeito aos bois. Mas na verdade está falando de nós. Alô! Isso na teologia é chamado de hermenêutica, a doutrina da interpretação. Isso na teologia é chamado de hermenêutica, com H, hermenêutica, ou seja, a doutrina da interpretação, que na verdade, para usar essa doutrina de interpretação, precisamos do Espírito Santo, né?
Como é que eu vou interpretar a palavra se o Espírito não estiver em mim? Vou interpretar na minha cabeça, aí vai dar. Eu vou abrir um testemunho de Jeová e chegar ao ponto de falar que Jesus não é Deus. Isso é a ausência do Espírito Santo, né? Quando a Bíblia deles diz que é Deus. Então, eu estou te mostrando o que é interpretar a Bíblia sem, literalmente, a manifestação de quem? Do Espírito Santo. A interpreta na carne. Por isso que você conhece muitas, se não era o seu caso antes, por isso você conhece muitas pessoas que lê a Bíblia e não entende por quê? Porque a ausência do Espírito Santo, que Jesus disse que guiará em toda a verdade. Mas vai guiar em toda a verdade como se a pessoa está só na balada. Está tomando cachaça o dia inteiro, como que vai entender a Bíblia? Só vive nos inferninhos da vida? Como é que vai entender a Bíblia se não está envolvido com as coisas de Deus? Está claro? Entendendo 1 Coríntios 9, verso 10. Ou não diz certamente por nós? Claro que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança do quê? Sublinha. Do quê? De participar do quê? Do fruto. O que Paulo está falando, hein? Eu trabalho numa construção, numa obra, colocando escada rolante o dia inteiro. Faz 30 anos que eu coloco escada rolante. Esse é o meu trabalho. Escada rolante em prédio de 30 andares. 30 anos colocando todo dia, na chuva, no sol, com muito, sozinho. Todo dia, 30 anos colocando escada rolante. Todo dia. Em prédios de 30, 40 andares. Aí inaugura o prédio. Todo mundo vai pela escada rolante. E eu? Não, pastor, você não. Você vai pela escada. É isso que Paulo está falando. Levanta a mão quem está entendendo. É justo colocar a escada rolante há 30 anos em prédios de 30, 40 andares e você falar para mim ir pela escada? É justo, igreja? Só uma pergunta que eu faço. Só uma pergunta que eu faço. Ninguém vai vender o leite do rebanho. Ninguém vai comercializar o leite do rebanho. É só tomar um pouquinho, às vezes, dá uma vontade de tomar um leite, aquela espuma e tal. É só matar a lombriga, não vai vender o leite. É só, às vezes, entendeu? Não é normal? Para quem faz escada rolante, não é normal usar ela? É ou não é? Então, glória a Deus que está entendendo a palavra. Coríntios 9, versículo 11. Agora Paulo fala assuntos ministeriais. Para pastores, para pregadores. Diretamente para a igreja. Cadê a caneta? Coríntios 9, 11. Se nós, circule só o nós. E diga bem forte, nós quem? 1 Coríntios 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É esse nós que ele está falando. Coríntios 9, 11. Se nós quem? Coríntios 4, 1. Nós, os ministros de Cristo, os despenseiros dos mistérios de Deus. Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolher ofertas, dízimos. Pastora, lembra quando nós íamos pregar em Bauru, as pessoas ofertavam ouro, prata, joia, relógio, lembra? Quantas vezes nós íamos pregar nas igrejas, pastor, eu não tenho, está aqui o meu relógio, me deram um relógio Eugene, japonês, tem lá em casa, importado, aço inoxidável, não sei nem quanto que vale, nunca vou atrás, tá, eu tenho um relógio lá, que é um relógio, mas me deram um relógio Eugene, aço inoxidável, importado do Japão. Pastor, está aqui. E deram joia para a pastora, deram ouro. Eu não uso ouro, eu não uso nada. Mas você não pode impedir a pessoa de semear. Você não pode. Uns semeiam dinheiro, outros davam roupa, davam sapato, joia, brinco, colocava aliança de ouro, o outro colocou um relógio. Não pode impedir. Então, Coríntios 9, verso 11.
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais. Se outros participam deste direito, circule aí, ó, direito, circule aí, Coríntios 9, 12. Diga comigo, qual direito que Paulo está falando? Verso 11, de recolher as coisas materiais. Verso 11, ó. Que direito que ele está falando? Direito de recolher coisas materiais. Oh, como é que um carro vai viajar na estrada se eu não colocar gasolina? E a gasolina tem que pagar. Como é que eu vou pagar se eu não recolher coisas materiais? Só quem está entendendo. Como é que eu vou pregar em outra cidade, outro estado, outro país, se eu tenho que ir de avião, o avião tem que ir? Como é que eu vou pagar se eu não recolher coisas materiais? Eu vou pagar o avião com oração, falando em línguas. Eu vou chegar no guichê, a mulher vendendo passagem, e eu chego no guichê assim, bom dia. Ela, bom dia, senhor. Para onde o senhor deseja ir? O quê? Ó Deus poderoso, manifesta a tua glória. Aí o de trás fala, ô senhor, por favor, eu preciso comprar minha passagem. Eu falo assim, não, pera um pouquinho, eu estou tentando pagar a passagem. Com o quê? Com oração. Paga a passagem com oração? Tem pessoas tão ignorantes que falam assim, dízimo não é dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro. Bom, em Gênesis 4 não tinha dinheiro mesmo, né? Então Abel deu o dízimo das primícias, né? Frutos, os primeiros frutos, que lá em Gênesis 4 não tinha dinheiro. Está claro ou não está claro? Não, dízimo nunca foi dinheiro. Então, para você que é tão radical dessa forma, quando for pagar o aluguel do salão que você congrega, você vai na mobiliária, leva um saco de mandioca, o outro leva um saquinho de chuchu, aí o presbítero leva um saquinho de beterraba, o pastor leva um saquinho de batata doce e paga lá o aluguel do salão. Eu sou obrigado a fazer isso, porque tem pessoas com a Bíblia na mão que são radicais, ignorantes, intransigentes. Dá um sinal quem está entendendo. Pô, mas é difícil entender que através dos dízimos e ofertas a igreja cresce, se espalha na terra, paga contas, distribui. E afora isso, como se não bastasse, Deus multiplica a sua sementeira. É difícil lidar com um ser humano ignorante, radical, intransigente, cabeça de jumento. É difícil lidar com gente assim. Agora, eu não posso parar por causa de pessoas assim, né? Tem gente que faz piada, tem gente que zomba, tem gente que satiriza, mas não satirizavam Jesus? Não zombavam de Jesus? Ah, eu tenho mais o que fazer, né? Deixa eu pregar a palavra de Deus. E eu continuo minha vida. E nisso já passou 30 anos. Mas nesses 30 anos, um zomba, o outro faz piadinha, o outro dá risada, o outro tira o sarro. Eu vou parar por causa disso aí? Quem é que está entendendo? Você está achando que você não vai encontrar pessoas que vão zombar de você? Vai ter pessoas que vai zombar, que vai tirar o sarro, que vai fazer piadinha. Mas fazendo o quê? Romanos 1. Diga, não me envergonhe do evangelho. Bom, 1 Coríntios 9, vamos continuar. Versículo 12. Se outros participam deste direito sobre vós, para aí. Se outros participam deste direito sobre vós, para aí. É verdade que alguns mal intencionados usurpam, deturpam, aproveitam desse direito. E com campanha de fogueira santa e sacrifício, e aí acaba arrancando a pele das ovelhas, arrancando a lã das ovelhas. É ou não é verdade? Com orgulho diante de Deus eu digo que não é o meu caso. Que não foi, nunca foi e não é o meu caso e já passou 30 anos. Nunca usurpei,
nunca arranquei a lã de ninguém. Você vê que o cara lá da Celso Garcia está arrancando a lã, né? É envelope o dia inteiro, né? Virou uma universal em graça. Diz que é uma igreja que tem amor, que tem graça, mas na verdade é uma universal em graça. É envelope do começo ao fim. E o reino de Deus não é assim, né? Posso ouvir um amém? Coríntios 9:12. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não muito mais justamente nós, que somos homens de Deus verdadeiro, que não enganamos ninguém? Coríntios 9:12. Pelo contrário, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Hein, pastora? Suportamos ou não suportamos? Colocamos até dinheiro do bolso. Se você não sabe disso, né? Muitas vezes. Você abre um ministério do zero, o governo não te ajuda. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que comprar cadeira. De onde que aparece o dinheiro? Eu não quero um troféu. Eu não quero uma medalha. Eu não quero ser carregado no colo. Não é isso. Mas eu já vendi carro meu, do meu suor, para custear a obra de Deus. A obra não é minha, a obra é dele. Ah, então por que você fez isso? Por amor ao evangelho. Não pedi nada em troca. Depois ele me beneficiou, ele me recompensou, porque Deus é bom. Mas eu não fiz por troca, eu fiz por amor. Está claro ou não está claro? Só para você entender como é a obra de Deus. Tem gente que pensa que a obra de Deus vai ficar rico, é para ganhar dinheiro e tal. Não, é para você servir a Deus de todo o seu coração, por amor. E Jesus disse, grande será o seu galardão nos céus. Ah, mas é no céu? Ah, então não quero, você quer aqui na terra. Bom, enquanto eu não cheguei no céu, eu estou recebendo aqui na terra também, porque tem promessa para reinar em vida. É só servir a Deus direitinho, com reverência e santo temor, que Ele te honra aqui na terra antes de chegar no céu. É só ler Mateus 20 depois. Quem vai na vinha é recompensado. Quem trabalha na vinha. Amém? Olha, Paulo vai mexer num assunto aqui, hein? Ê, Paulo, hein? Ah, mas tem que falar mesmo, né, irmão? Tema hoje, entendendo 1 Coríntios 9. Verso 13, cadê a caneta? Coríntios 9:13, que tem gente que ainda não entendeu isso. E piora se falar que está em graça, hein? 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós? Você não sabe disso? Você não lê a Bíblia, irmão? Sublinha, que os que administram. Sublinha isso. Não é qualquer um. Não é quem que eu falei? Não é qualquer um. Paulo disse que é os que? Então sublinha aí, ó. Você quer direito também? Então passa a administrar. Aqui? Não, aqui já tem administrador. Abre uma obra e passa a administrar. Aí eu vou ter direito também? Vai ter direito também. Depois que você cumpriu o seu dever. Primeiro o dever de servir a Deus, de pregar o evangelho, arduamente, sol, chuva, com muitos, com poucos, na maioria das vezes sozinho, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo difamado, sendo satirizado, sendo cuspido, bofetado na cara. Então, aí você né, depois vai ter um direito, que é segundo a vontade de Deus. Por causa de Hebreus 6:10, né? Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra. 1 Coríntios 9:13, não sabeis vós que os que administram a banca de chuchu e mandioca, é isso? Administra o quê? O que é? Para aí. Diga, do que Paulo está falando? Dos seus dízimos e das suas ofertas. Literalmente disso que ele está falando. Das suas ofertas que você dá na igreja, a Deus, no ministério. É disso que ele está falando. Coloca o dedo no verso 13. Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que administram... Para aí, olhe para mim. Olha para mim. Cadê os dízimos dessa igreja?
Cadê as ofertas desse ministério? Cadê? Quem que administra? Quem? Ou você acha que está onde? Você acha que está jogado por aí? Eu estou há 30 anos administrando o que é sagrado. Dá uma olhada na igreja. Não é a melhor do mundo, mas não é a pior do mundo. Tem som, microfone sem fio já, graças a Deus. Mesa de 16 canais. Compramos uma bateria esses dias. Guitarra novinha da Ibanez. Não é guitarra Giannini, vagabundo. Ibanez, que o Steve Vai usa. Compramos uma guitarra Ibanez. Não, mas isso aí é besteirinha. Isso é besteira. Eu não vou nem falar. Quantos sites nós temos aí? Não dá para parar para contar agora. Sites na internet, e paga obreiro, muitas coisas, não dá para falar agora. Não vou perder o foco. Mas saiba de uma coisa: há 30 anos administrando o que é sagrado. Olhem para mim. Nunca atrasamos um aluguel em 30 anos. Não tem nome sujo. O pastor não tem nome sujo. Nem a igreja tem nome sujo. CNPJ limpinho, ativo. Não tem dívida, não tem falcatrua, não tem calote. Nunca, 30 anos. Nunca teve. Processo. Mas vai nas de Deus para você ver. Vai lá na universidade para você ver. Nunca teve. Não devemos um cruzeiro para César. Para ninguém. Um cruzeiro nós não devemos. Nunca. Por quê? Não quero uma medalha no troféu. Há 30 anos administrando o que é sagrado. Só quem está entendendo. E outra coisa, hein, que o Espírito Santo está mandando falar. Você que semeia nesse ministério, vocês aqui, vocês estão ouvindo. Você que envia seu dízimo, sua oferta para cá, alguma vez eu fiquei implorando, pedindo e vendendo, olha aqui, se você não der esse mês, você que parou de dar. Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu peguei no seu pé para você ofertar o dízimo? Alguma vez eu fiz isso? Quem aqui reconhece que é livre? Nunca. Hein, Jorge? Alguma vez eu te pedi alguma coisa? 30 anos administrando o que é sagrado. Posso falar uma coisa? Eu tenho pessoas ricas aqui no Ministério Gaspostolado. Eu tenho empresários aqui no Ministério Gaspostolado. Nunca pedi um centavo. Todavia, eles semeiam, ofertam no reino de Deus. Mas eu não estou pegando no pé, eu não estou jogando carapuça, eu não estou ameaçando, não estou trocando. Sabe trocar? Faz isso que você vai ser abençoado. Nunca falei isso, 30 anos, nunca. Então, é um ministério abençoado por Deus, porque é um ministério sério. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Um ministério sério. Um ministério sério. Não é igual alguns lugares aí que fica vendendo. Dá o seu sofá, vende o sofá. Não tem isso aí? Vende sua casa e dá aqui na igreja e dá o seu carro. Nunca. Porque isso não é o reino de Deus. Como? Dá o carro, dá sua casa, vende o sofá, vende o fogão. Não, irmão. Com orgulho, segundo Coríntios 2,17, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Deus, como de Cristo, na presença de Deus. Segundo Coríntios 2, verso 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Segundo Coríntios 8, verso 21. Zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Segundo Coríntios 8, verso 21. Esses dois textos eu aprendi com Paulo. Amém? Glória a Deus. E já passou 30 anos. Quem pode falar amém? Então, 1 Coríntios 9, verso 13. Let's pay attention. Preste atenção no verso 13. Não sabeis vós que os que administram, você não sabe disso? Que quem administra o que é sagrado, sublinha, comem do que é do
templo. O pastor está dizendo, claro, irmão, como que você acha que eu comi meu arroz e feijão? Levanta a mão quem entendeu. Ou tem que ler o verso 13 de novo? Ou você está achando que faz 30 anos que eu não almoço, que eu não janto? Hã? Ao verso 4, ao verso 4. Eu não tenho direito de comer, irmão? Ao verso 7. Eu não posso tomar uma canequinha de leite? Eu não estou criando uma indústria de vender arroz. O arroz é só para o almoço, para a janta. Eu não precisava nem falar isso. É até uma vergonha eu falar isso, né? Nossa, você acha que o Bispo Macedo fala isso? Olha onde eu estou chegando, hein? Porque de repente tem gente que pensa que eu estou vendendo arroz. Não, irmão, o arroz é só para o almoço e para a janta. Tem dia que eu nem janto. Olha onde eu tenho que chegar. É que eu sou abençoado mesmo. Não é que eu estou vendendo arroz. É que eu sou abençoado por Deus. Mas, 13, você não sabe que os que administram o que é sagrado, você não sabe? Pô, pastor, é verdade, nunca pensei nisso, hein? Você nunca pensou? E como é que eu estou em pé? Sem almoçar, sem jantar, como é que eu estou há 30 anos em pé? Pastor, quer dizer então que... Claro, irmã! Você não lê a Bíblia? A Bíblia, não é ler um versículo. Você não lê a Bíblia. 13, última vez. Não sabeis vós que os que administram... Quem? Os que administram. Eu quero também. Eu também quero. Então abre uma obra e vai administrar. Sem antes ler 1 Coríntios 3. Porque a sua obra pode ser de madeira, feno e palha e se queimar. Ou pode ser, já faz 30 anos, de ouro, prata e pedras preciosas. Aí não queima. Dá um sinal que está entendendo. Eu quero também administrar. Então abre uma obra, começa do zero, na presença de Deus, e vai ver se Deus vai aprovar a sua obra. 2 Coríntios 13, pode ser aprovada, e eu conheço obras aprovadas, como pode ser reprovada, e eu conheço muitos que já foram reprovados. Pastor, é assim? Claro, irmão, você está achando que é o quê? O que você está achando, irmão? Se Deus te confiar algo, Ele vai ter que pegar confiança em você, irmão. Quem pegou essa? Eu estou há 30 anos mostrando para Ele. Há 30 anos mostrando para Ele. Ele tem que confiar em você. Ou você dá o seu carro na mão de uma pessoa que você nunca viu? Você dá a sua casa na mão de uma pessoa que você nunca viu? Você dá seu filho único na mão de um cara que você nunca viu para cuidar do seu filho? Você não faz isso, né? E Deus? Então Ele tem que pegar confiança em você. Quem está entendendo? Aí Ele vai, letra A, ou te aprovando, letra B, ou te reprovando. Isso é 1 Coríntios 3. Isso é o normal da vida. 1 Coríntios 9, verso 13. Não sabeis, que eu vou trocar de assunto, hein? Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem o que é do tempo? Parte B. E que os que de contínuo circule, os que de vez em quando dá. Amém, abençoados? Mas a maioria não é assim? Ah, não, a igreja é muito longe, está chovendo, está garoando, está frio. Sabe quando você vai administrar o que é sagrado? Never, nunca. Não, nunca. Porque a obra de Deus são pessoas, são vidas. Você não pode, quando der, talvez, quem sabe. É um ministério de cuidar de pessoas. Na minha casa não cabe mais. Na minha sala não cabe mais, como eu comecei em 1992. Ô pastor, o que você fez? Aluguei um salão, compramos cadeira e agora eu recebo as pessoas aqui para cuidar delas, porque na sala não cabe mais. De contínuo, não é de vez em quando.
eu estou administrando, verso 13, o que é sagrado, de contínuo. Sabe o que é de contínuo? Sempre, faz 30 anos. Eu conheço pessoas que, irmão, quem tem um ministério vai fazer sempre. Quem não tem, faz de vez em quando dá, talvez, quem sabe se. Quem foi chamado por Deus está congregando firme até o fim da vida. Quem não foi chamado, se der eu vou. Não foi esse domingo, vou o próximo. Não é assim? Ou 30 anos eu não percebi essas coisas? Não, olha o frio que está. Chovendo. Só que a pessoa, não vou falar você, só que a pessoa nunca pensa, né? Olha a chuva que está, hein? Mas o pastor vai estar lá. Você sabia disso? Nossa, mas choveu. Mas o pastor está lá. Não é, pastora? Quantas vezes? Não é quando der, não é quem sabe. Estou cansada. Aí, pastor, estou cansada. Com dor de cabeça, com dor de barriga, com dor de dente. Não é, pastora? Com dor nas pernas. Isso fora Judas. Fora Coré. Fora o soldado que dá bofetada. Fora o soldado que enfia a lança. Fora os leões e Daniel. Você não sabe da missa um terço. Mas o pastor... Está vendo o pastor? Deus é claro, irmão. Você quer o quê? Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Agora, quem é que está disposto a deixar o churrasco para congregar? Pastor, eu já deixei várias vezes, então, eu não deixo. Há 30 anos que eu não deixo. Mas você não gosta de churrasco? Adoro. Mas você não vai? Vou. Mas que horas você vai no churrasco? Ou antes do culto ou depois. Nunca no culto. Meu culto é de Deus, sagrado. Ninguém muda. Nem dinheiro, nem dificuldade, nem doença. O culto é sagrado. Já faz 30 anos. Mas você não gosta de festa? Ou antes ou depois. Você não gosta de viajar? Claro que eu gosto. Ou antes ou depois. Você não gosta de piscina, churrasco? Gosto. Ou antes ou depois. No culto, 30 anos que ninguém mexe. Isso se chama prioridade. Mas muitos, aos inimigos. Mas você não pode faltar um domingo na igreja? O que tem? Não tem nada a ver, não vai perder a salvação. É claro que não perde a salvação. Ninguém está falando de perder a salvação? Ninguém está falando de perder a salvação. Estamos falando de devoção, de dedicação, de consagração. É disso que eu estou falando. Eu adoro churrasco. Vai antes ou vai depois. Por que tem que ir na hora de churrasco, na hora de Deus? Na hora de Deus, cada um, né? Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Eu não vou na hora de Deus. A hora de Deus é a hora de Deus. Pode chamar do que você quiser. Pode chamar eu de bobão, pode chamar de fanático, pode chamar do que você quiser. Agora, vamos ler Malaquias 3,18, né? Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso aí é fato que ninguém pode negar. Pastor, eu estou cansado. É que eu não me canso, né? Eu sou de ferro, eu sou de cimento. Pastor, estou com uma dor de cabeça. Irmão, eu nunca tive dor de cabeça, né? Só você, né, tem dor de cabeça. Eu entendo você, irmã. Não, pastor, está um frio. Irmã, eu não sinto frio. Eu sou igual o cavalo que dorme no pasto, eu não sinto frio. Só você que sente frio, só para você que é longe, só para você que choveu muito hoje, só para você que é difícil. Para mim não, para mim, né? Depois você lê Malaquias 3,18, tá? 1 Coríntios 9,13, parte B. E os que de contínuo servem a Deus aonde? No altar. Não é vir na igreja de vez em quando der. Não é diferente? Eu só estou lendo um versículo, hein? Estou no verso 13. Como é que você serve a Deus? Quando der eu vou, porque às vezes eu gosto de ir. Não, porque uma chuva dessa eu não tenho como ir. Num frio desse, não, muito longe. Então, tem gente que fica pondo barreira. Eu, Paulo, Moisés, Salomão, Davi e muitos. Olha lá. Os que de contínuo servem ao altar. O que acontece com esses? Participam do altar.
Você viu domingo aqui uma raspinha da unção? Pegou? Quem está perto do altar, participa do altar. Tem gente que acaba o culto, não pega na mão de ninguém, vai embora. Vai participar do quê? De nada. Escapou isso aqui. 1 Coríntios 9, verso 14. Arregale os seus olhos para o verso 14, com a caneta na mão. Coríntios 9, 14, para quem nunca leu, para quem não sabia. Essa é a graça e esse é o apostolado. Coríntios 9, 14. Assim ordenou também quem? Quem que ordenou? O que ele ordenou? Cadê a caneta? Ordenou, olha lá, o Senhor, sublinha, aos que anunciam o Evangelho. Para aí. Para aí. Não adianta ler se não entender. Coríntios 9, 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Para aí. Para aí. A pessoa não cuida do gado, não vai tomar do leite. Tá claro? Olha lá, olha lá. Verso 7, ó. Não cuida da vinha, não vai comer do fruto. Verso 7. Não apacenta o gado, não toma do leite do rebanho. Verso 13. Não serve no altar, não participa do altar. Isso é natural. 14. Olha lá. O Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho. Diga bem forte. O que o Senhor ordenou? Aos que anunciam o Evangelho. 14. Que vivam do Evangelho. Viver como? Lê o verso 4. Lê o verso 6. Lê o verso 7. Como que ele começou? No verso 4. Nós não temos o direito? 13, 14. Participamos do altar? Servimos de contínuo? 4. Não temos o direito? Não, ninguém vai vender o arroz, mas não tem direito de comer. Não, ninguém vai vender o leite do gado. Mais 7. Não tem o direito de beber, de participar. Está entendendo o que eu estou falando? Não é profundo o negócio? E tem gente que já acha que já sabe tudo, né? Ah, eu recebi a graça, não preciso mais congregar. Jesus já voltou. Tem um que nem congrega mais. É isso aí, irmão. Você está no caminho certo, hein? Está no caminho certo mesmo. Jesus voltou e você não congrega. Quer dizer, uma coisa tem nada a ver com a outra. Jesus voltou e você não tem mais comunhão com ninguém. Está no caminho certo, hein? Ó. Está no caminho certo. Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Há 30 anos, para quem não sabe, que eu e a pastora Celi vivem do Evangelho. Posso ouvir um glória a Deus, pelo menos? Glória a Deus, não é para mim, é glória a Deus. Há 30 anos. O que é viver do Evangelho? Se tem carne, come carne, se tem arroz, come arroz, se tem pão, come pão, se não tem nada, não come nada. São 30 anos, já aconteceu de tudo, irmão. Já faltou leite, aí bebeu chá, acabou o chá, coloca água. É vivendo do Evangelho, é. Não é todo dia que tem leite do gado. Às vezes não tem nem gado e às vezes não tem leite. Aí o que você fez quando não tinha leite? Toma água. Vê se eu morri. Olha eu aqui, ó. Hein, pastora? Olha nós aqui, ó. Não tem leite, toma água. No tempo do meu pai, o que tem para comer? Não tem nada. Ah, mas o que vai fazer? Ué, bebe água. Mas vou dormir. Não, bebe água e vai dormir. Olha nós vivos aqui, ó. Não tem ninguém doente. Não morre não, irmão. Então tem carne, come carne. Não tem carne, tem arroz, come arroz. Não tem arroz, come pão. Não tem nem o pão, toma água. Acabou a água em casa. Vai no bar, toma uma água, vai, sei lá, se vira. Para não morrer, se vira. É o que está escrito aqui, ó. Viva do Evangelho. Anunciando, pregando, sem pôr barreira, sem pôr dificuldade. Se tem carne, come carne. Se tem pão, come pão. Se não tem, vai dormir. Bebe água, vai dormir amanhã outro dia. Basta cada dia seu próprio mal. É assim que o Senhor ensinou. E já passou 30 anos. Até aqui o Senhor me ajudou. Coríntios 9, verso 15. 1 Coríntios 9, 15. Mas eu, Paulo falando, de nenhuma destas coisas usei. Porque ele também fazia tenda. Eu vendo meus carros, eu compro e vendo meus carros.
Eu não estou aqui sendo pesado para ninguém. Por isso que aqui não tem, ninguém tira a sua lã, porque eu não estou morrendo de fome e também não estou abrindo uma loja de vender leite. Entendeu? Então, 15. Eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Vamos levar arroz para o pastor, porque ele diz, tem dia... Não precisa me trazer nada não, irmão. Eu estou só lendo a palavra. Estou só lendo. O pastor disse que... Irmão, você imagina se todo mundo for me dar sapato, onde eu vou pôr o sapato? Eu conheço mais de 3 mil pessoas. O que eu vou fazer com 3 mil pares de sapato? Consegue me entender? Você precisa ter uma noção, né? Pastor, o que você está precisando? Anda pertinho de mim que você vai ver, sem eu falar. Às vezes eu preciso de um mísero copo d'água. Mas também não vai colocar aqui 50 litros de água que eu não tomo na pregação, 50 litros. É só um pouquinho da água. Tem que ter uma noção, né? Entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer tudo de uma vez só. Não é isso que Deus está falando. Coríntios 9, verso 15. Melhor me fora morrer, sublinha, do que fazer vã esta minha glória. Irmão. Mas que glória que você tem, pastor? Ninguém tapa a minha boca. Pastor, que glória que você tem? Por 30 anos ninguém tapou minha boca. Por quê? Porque eu tenho uma glória. Qual que é a sua glória? Estou livre do sistema, não tenho o rabo preso com ninguém, posso ler e pregar qualquer lugar da Bíblia, não tem ninguém para falar, você não pode ler isso, essa parte não, hein? Olha, você não pode... Eu não tenho. Então eu tenho uma glória. Ninguém tapa a minha boca. Eu falo aquilo que o Espírito Santo põe no meu coração. Ninguém me tira essa glória. O Batista? Não, mas eu não posso pregar aqui. Se eu for falar que todos já foram batizados. Então ele não pode, porque o Batista não pode. O pentecostal? Não, mas se eu for falar. Então, mas eu tenho uma glória. Eu posso falar aqui, eu posso falar na rua, eu falo na assembleia, eu falo onde eu quiser falar, eu falo na rua, eu falo jogando bola, aonde eu quiser falar eu falo. Ninguém me proíbe, e nem pode proibir, porque eu não tenho nada preso com ninguém. Eu não tenho aliança com o sistema, minha aliança é com Deus. Essa é a minha glória. Ninguém vai me tirar. Agora essa glória só tem quem é homem de Deus. Quem é homem batista não tem essa glória. Quem é homem assembleano não tem essa glória, porque ele deve satisfação ao batista. Ele tem um pacto com o assembleano, ele tem um pacto com o quadrangular. Então ele não pode. O meu pacto é com Deus. É igual Davi, igual Salomão, igual Elias. Minha aliança é com Deus. É igual Josué, igual Moisés. Essa é a minha glória. Essa é a diferença do MGA. Quantos que eu conheço batista que concorda, está escrito, mas não pode pregar, porque a convenção batista não deixa. Se ele pregar, ele é expulso da convenção. E eu que não estou em nenhuma convenção, eu prego aonde quiser, a hora que eu quiser. Essa é a minha glória. Não estou preso aos homens. 1 Coríntios 9, verso 16. Contudo, Coríntios 9, 16, contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não falar a verdade. Ai de mim se não anunciar a graça. Eu já conhecia a graça. Pela graça sois salvo. Ai de mim se eu não anunciar a graça. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Porque como é que eu conheço a graça? Eu vou falar que se você não batizar, você não vai ser salvo. Ai de mim se eu não anunciar a verdade. Ai de mim se eu não falar a verdade. Ai de mim se eu não falar a graça. Ai de mim se eu não falar o evangelho. Quem entendeu? Ai de mim, eu já conheci, eu já entendi. Coríntios 9, 17. Olha a visão de um homem de Deus. Não vou nem falar de apóstolo. Olha a visão de um homem de Deus. 17. Se eu faço de boa vontade, e graças a Deus já faz 30 anos que eu faço de boa vontade, nunca foi na obrigação, nunca foi na marra, nunca foi com raiva, nunca foi nervoso, nunca foi, nossa, eu tenho que ir lá, eu não acredito que eu vou ter que ir lá pregar. Nunca, 30 anos. Então, 17. Se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Eu tenho visto os sinais de Deus em minha vida. Então, fica claro que eu tenho feito de boa vontade. Mas se eu fizer de má vontade, ó que vergonha, apenas desempenho um
cargo? Ué, eu tenho um ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não é cargo. Cargo é, de hoje em diante você tira essa toalhinha daqui e coloca aqui, tá? Então todos os dias você... Isso é um cargo. Eu vou te dar R$50. Isso é um cargo. Eu não tenho um cargo. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. É diferente. Está claro? Então, Coríntios 9:17. Se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se eu faço de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Bem carnal, bem humano, bem terreno. Um cargo que lhe foi confiado. De hoje em diante você tira a toalhinha daqui e coloca aqui, tá? Tá bom, todo dia, tira a toalhinha daqui e põe. Mas quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar R$500, então tá bom. Aí tem um dia que ele está nervoso. Também não aguento mais pegar a toalhinha. A toalhinha até caiu aqui, eu não aguento mais. Já faz 30 anos que eu estou pondo essa toalhinha aqui. Mas estou ganhando R$500. Então, é só um cargo. Faz com raiva, faz na obrigação, faz... Né? Só um cargo. Eu não. Eu não é um cargo. É um ministério. É um chamado. É como foi com Moisés, é como foi com Elias, é como foi com Paulo. Quem está entendendo? Obrigado, Senhor. 1 Coríntios 9, verso 18. Logo, que recompensa eu tenho? Coríntios 9, 18. Que recompensa eu tenho? Eu vou te falar que recompensa que eu tenho. É que evangelizando, circule aí, proponha de graça. Eu não vendo nada aqui no MGA, abençoado. Você quer semear, você semeia. Você quer ofertar, você oferta. Você vai me ajudar, vai ser útil. Mas se você não semear, não tem problema, Deus levanta outro. Porque eu falei domingo, ninguém impede a obra de Deus, ninguém acaba com a igreja, há uma predestinação a se cumprir. Então você semeia, glória a Deus pela sua vida. Você por algum motivo não quer semear, não precisa nem falar. Não tem problema, Deus levanta outro. Sempre foi assim. O Elias, Senhor, estão querendo... Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Pode ficar em paz. Você não está, Senhor, só sobrou eu, estão querendo me matar. Não, ele nem ia te matar, não. Você não está sabendo, né? Eu já reservei para mim 7.000 homens, que é crente igual a você. Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Não estou sozinho, não. Tem mais gente que crê também. É que proponha de graça o evangelho para não usar do direito que ele me confere. Está claro? O evangelho me confere direito. Verso 13 e 14, eu participo do altar de contínuo. Então ele me confere direito. Coríntios 9, versículo 19. Embora eu seja livre, se você não está sabendo, embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos. Para quê, Paulo? Para ganhar ainda mais. Nossa, o Paulo só pensa em ganhar, né? Tudo que ele faz, ele só quer saber de ganhar, né? Ele vai jogar bola, ele quer ganhar. Ganhar o quê? Ganhar os amigos. Ele vai para uma festa, ele quer ganhar. Quando eu faço casamento, às vezes eu faço casamento. Uma vez eu fiz um casamento, o homem queria me beijar, eu fiquei até constrangido. O homem nunca me viu. Eu fiz um casamento em São Bernardo, acabou o casamento, o homem ficou, nossa, eu nunca vi um homem igual você. Eu posso dar um abraço? Eu sou casado. O homem nunca me viu, já veio abraçar. Amor. Mas o que é isso aí? Transparência. Sabe? Zelo. Você exala verdade, fidelidade. Você deixa sair de você. As pessoas passam a te amar. Está claro ou não está claro? As pessoas gostam de você. Mas quantas pessoas já tentaram me... Tem um homem lá em Portugal que eu estou até com medo quando eu ver ele, que ele está me jurando me beijar faz tempo. Quando eu te pegar, você vai ver. É muito amor. Gálatas 4. Vocês me receberam como se fosse um anjo do Senhor, como se fosse o próprio Jesus. Aconteceu com Paulo. Então, Coríntios 9, verso 20. Fiz-me como judeu para os judeus. Para quê, Paulo? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei. Paulo, mas você está em graça. Não, para quem está debaixo da lei, como se eu estivesse também debaixo da lei.
Ah, então por isso que ele rapou a cabeça lá, batizou também. Ah, tá. Entendi. Então, para quem está debaixo da lei, 20. Como se estivesse debaixo da lei. Para quê, Paulo? Para ganhar os que estão debaixo da lei. Nossa, olha a sabedoria que Paulo tem. 21. Para os que estão sem lei. Paulo, tá cheio de roqueiro, punk, heavy metal, hippie, e por aí vai, né? Para os que estão sem lei, motoqueiro selvagem, né? Não lê a Bíblia, não vai congregar em lugar nenhum. Para quem está sem lei, eu também me fiz como se eu estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da graça do apostolado, que é a lei de Cristo. Mas por que você fez assim, Paulo? Para ganhar os que estão sem lei. Nossa, Paulo, então você quer ganhar os judeus, você quer ganhar quem está debaixo da lei, você está andando em sabedoria com quem também está sem. Você está percebendo, Paulo? Paulo ia num baile de flashback, ele dançava lá, o bidis, tal. Nossa, olha o pastor dançando. Esse pastor é legal, hein? Eu estava numa igreja e o pastor lá, tá louco, o pastor é muito radical, mano. Tudo é do diabo, tudo vai para o inferno. Ó esse pastor, esse pastor eu acho legal, hein? Ô pastor, chega aí. Eu estou ganhando os que estão sem lei. Quem está entendendo? Isso eu faço há anos, ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Para ganhar os fracos, ué. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios. Nossa, Paulo, que sabedoria que é essa? Paulo, estou aqui sem palavras. Como que é, Paulo? 22. Quer dizer, então, que você fez de tudo para com todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Porque você não vai ganhar o mundo, né? Lá no clube que você frequenta, na família, na vila que você mora, onde você trabalha. Você não vai ganhar, não é todo mundo que vai receber a graça. Mas se você viver como Paulo, você pode até salvar alguns. Já não está bom? Se você conseguir, não está bom? Vamos terminar. Coríntios 9, 23. Faço tudo isto. Você não sabe, né? 23. Faço tudo isto por causa do Evangelho. Por quê, Paulo? Já está tudo predestinado. Para ser também participante dele. Eu quero participar do mover. Não, o 10 e 11 de junho eu não perco por nada. Eu quero participar do mover. Dinheiro eu consigo depois. Compro a passagem 10 vezes, tal. Dinheiro depois eu não vou levar para o céu mesmo. Então, eu quero participar do mover. Alô? Coríntios 9, 24. Vocês não sabem? Mas Paulo tinha cada comparação, né? Isso aqui é palavra de sabedoria. Não sabeis vós, Coríntios 9, 24, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ô, irmão, olha para mim. Você acha que Paulo está falando de estádio, do Pacaembu, do Morumbi, do Maracanã? Você acha que ele está falando da São Silvestre, correr a São Silvestre? Hã? De novo, Paulo está falando de um modo profético, irmão, que só se entende discernindo por revelação. Você acha que ele está falando de correr na São Silvestre para levar o prêmio? Você vai levar o troféu para o céu depois? Então fica claro que na Bíblia contém uma palavra profética. Está claro isso de Gênesis e Apocalipse. Está claro aí? Você tem que ter discernimento. Precisa do Espírito Santo para entender. 24, terminando. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira, porque tem gente que não está correndo, né? Tem gente que está em casa, na preguiça, né? Não quer saber de nada. Paulo falou, correi de tal maneira para você ganhar esse prêmio, para você alcançar. Que prêmio que ele está falando? Uma ministração angelical, uma cura de uma doença, de uma enfermidade, um milagre na sua vida, um prodígio. Quer dizer, você vai receber, esse que é o prêmio que você vai receber. Mas se você não correr, como é que você vai receber? Quem entendeu? Você acha que a cura vai lá na sua casa sem você fazer nada? Assistindo Faustão o dia inteiro, não ora, não congrega, e você está achando que você vai reinar em vida? Tá, você vai reinar assim. Quanto tempo já passou na sua vida? Quantos anos? Não aconteceu nada, né? Então, continua assim para você ver.
Você que não vai atrás não, tá? Coríntios 9, 25. Terminando. Todo aquele que luta, aí ele está fazendo outra comparação. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Os da carne, né? Eles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ele está fazendo uma comparação. Eles vão atrás de um troféu, você vai atrás de uma bênção em sua vida. Posso ouvir um amém? Eles vão atrás de uma faixa de campeão, de levantar um troféu. Você não, você é através de um testemunho. Nossa, eu recebi um milagre no mês passado. Quem entendeu? É isso que ele está falando. Agora, se você não correr de tal modo, como é que você vai receber um milagre? Olha a mulher do fluxo de sangue que teve que ir até Jesus. Olha o cego que teve que ir até Jesus. Quantos anos que eu falo isso? Olha o paralítico que tinha tudo para não ir atrás. E arrumou uns amigos e foi até Jesus. Se você não correr atrás, como é que você vai receber sua bênção? Escapou essa. Tem gente que parece que não pega nunca. Coríntios 9, 26, para terminar. Portanto, corro, 30 anos já, mas não como um indeciso. Eu sei para que rumo que eu estou indo. Já faz 30 anos que eu estou correndo, mas eu não estou indo para qualquer lugar. Eu tenho um rumo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, uma meta, um alvo. Corro, não como indeciso. Combato, não é igual os crentes da Universal. Sai, Satanás! Sai, diabo! Está amarrado, hein? Sai daqui! Sai. Não, irmão, você está combatendo no ar. Não tem nada aqui, ó. Não tem diabo, não tem nada, não tem nada. Você está combatendo no ar. Então, Paulo disse, Coríntios 9, 26, combato não como que combatendo no ar. 27, antes, subjugo a minha carne, porque se você deixar ela tira você da direção. Tira. Não subestime ela não, hein? Coloca o churrasco antes do culto ou depois do culto. Se você for 1, 2, 3 vezes, ela vai te enganar. Aí ela vai te falar assim, ó, tá vendo como não tem nada a ver? Ah, é verdade mesmo. Aí você, quando vai ver, já saiu do mover, saiu da direção, perdeu um rumo. Um irmão me ligou esses dias, 3 anos sem congregar. Pastor, estou sem direção. Claro que está sem direção. Não congregou mais, saiu do apostolado, claro que está sem direção. Quem está entendendo? Vê se eu estou sem direção. Vê se a pastora Sueli está sem direção. Quem está entendendo? Então, para terminar, Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Churrasco antes do culto. Mas tem que ser antes do culto. Ou depois do culto. Mas depois do culto, no outro dia, outra semana, quando der. Você que controla isso aí. Subjugo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, ninguém jogue na minha cara, né? Você está mandando eu congregar você lá. Olha lá, nem de domingo você vai na igreja? Pessoa ouvir isso, que vergonha. Olha lá, 27, ó. Pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Algumas versões, desqualificado. Por quê? Porque você está mandando a pessoa fazer e você não faz. Isso é coisa de fariseu. Falei. Coisa de fariseu. Fala que tem que congregar e você não congrega. Fala que é bom orar, mas você não ora. Manda ir, mas você não vem. Então lê o 27 de novo. Ó. Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Minha carne tem que obedecer. Oh, irmãos, eu não quero uma medalha. Eu não quero um troféu. Há 30 anos, nós vamos viajar. Está na piscina, está no churrasco, está na praia. Que hora que é agora? 2 da tarde. Culto é às 6. Bom, se eu sair às 2 horas de viagem, eu chego às 4. Tomo banho, tal, o ensaio 5 horas. Está aqui, ó, 30 anos. Não quero uma medalha, não quero um troféu. Isso é prioridade. Você é você e eu sou eu. Está dando certo, já faz 30 anos, hein? Você acha que eu vou mudar? 30 anos dando certo, eu vou mudar? Pilar do Sul, longe para Chuchu. Peruíbe, Itanhaém, Bragança, Campinas. Quantos lugares eu longe? Rio de Janeiro. Quantos lugares eu longe? Culto é culto. Festa é festa. Churrasco é churrasco.
Você tem que separar as coisas. Tem que dar prioridade a Deus. Senão, você não vê as coisas de Deus em sua vida. Quem consegue entender? Para terminar, porque se você não honrar a Deus, como é que você quer ser honrado por Deus? Só para você pensar. Se você não honrar a Deus, como que você quer ser honrado por Deus? Mas se você honra a Deus, não precisa nem pedir, porque eu não oro por mim. Eu não oro. Senhor, eu estou precisando, Senhor. Eu não tenho o que comer em casa, Senhor. O Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo. Nunca fiz isso. E como é que você vive? Um dos testemunhos, um dos, hein? Fomos dormir numa sexta-feira. Todo ser humano dorme e acorda. Fomos dormir na sexta-feira, faltando coisas em casa. Ninguém sabe. Não falei nada para ninguém. Não orei, fiquei quieto. Fomos dormir na sexta. Quando é no sábado de manhã, acordamos. Quando eu chego assim, no quintal, melancia, feira, despesa, arroz, feijão. Falei, mas no quintal assim, lembra, pastor? Aí eu olhei ali, tinha um portão de lança desse tamanho assim, ó. Lança, sabe aquelas lanças? Bom, então a pessoa não está sozinho. Porque como que ele sozinho vai pular um portão de lança de 2,5 metros? O anjo, que eu não sei quem foi, eu vou morrer sem saber. Isso é um mistério de Deus. Não foi só uma vez. O anjo, no mínimo uns 2, 3. Um do lado de dentro e do lado de fora. Jogando a melancia, jogando arroz. É o que eu penso, porque eu estava dormindo. Quando acordei, estava dentro do quintal. E como que ele pulou o portão de lança? Moisés disse, as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Tá bom assim? Tá bom assim? Para acabar, para terminar hoje, cadê a caneta? Serve a Deus. O que eu falei? E você será servido pelos anjos. O que eu falei? Ah, se você não escreveu isso no seu caderno. A última vez que eu sou legal, hein? Serve a Deus. E sem pedir, você vai ser servido pelos anjos. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor e até domingo, 6 horas. Churrasco antes ou depois. Domingo, 6 horas, com de louvor. Mais palmas ao Senhor.